A graça e a paz, irmãos e irmãs no Salvador Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer mais um vídeo. Muitos podem achar que eu estou sendo repetitivo, tá? Mas não. É outro entendimento do mesmo assunto, tá? E sobre o nome do Criador, como tem importância esse nome aí, né? E venho dar um adendo também para vocês, que alguns irmãos às vezes comentam, né? Ô irmão, fala da Bíblia. Aí fica falando aí dessas conspiração, teoria da conspiração. Irmão, vocês têm que entender, com o meu vídeo, o meu dom, a minha habilidade que o Criador me chamou é para abrir os olhos espirituais de alguns irmãos da igreja. Se a pessoa quiser, tá? Não é nada forçado, é por amor, mas se a pessoa não quiser, pode se inscrever em outro canal, desinscrever do meu, né? Porque eu não tô aqui para agradar o ouvido de ninguém. A Bíblia diz que, 1ª e 2ª Timóteo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio, com a aparência da piedade. E que a pessoa teria coceira nos ouvidos e amontoarão doutores para si, conforme seus desejos. Então, se você quiser de mim, isso não vai ter, tá? Eu dou o que a pessoa precisa, eu compartilho o meu conhecimento, a multiforme sabedoria do Criador. Se você acha que não é conveniente para você, não interessa, então se desinscreva, escreva em outro, vai ouvir outras coisas. Porque eu vou aqui falar e cada vídeo eu vou ouvir com o assunto ou das manipulações do engano do sistema religioso, ou do governo, ou do sistema corrupto deste mundo aqui, né? Ou daquilo que a pessoa entende como teoria da conspiração, tá? Que não é teoria da conspiração porque se cumpre. Então, né, eu vou dar o que a pessoa precisa, não o que ela quer. Se a pessoa não está satisfeita, ninguém é obrigado a crer em mim. Eu sempre falo para comparar o que eu digo com as escrituras. Então, cada um, tá? Eu vou trazer conhecimento às vezes que é profundo, que alguns vão entender, outros não vão, né? Então, paciência. E alguns vão entender só mais tarde, mas né? Eu não tô aqui para agradar o ouvido não, tá? Eu tô aqui para falar as verdades. Então vamos lá. Venho agradar o Pai. Eu venho auxiliar as pessoas, não agradá-las. Então, se quiser agrado, não é aqui o canal, tá? Passar pano não é aqui o canal. Eu não venho com palavras lisonjeiras, como diz o apóstolo Paulo. Então vamos lá. O maior mistério da fé estivesse escondido em algo que você repete todos os dias, mas nunca entendeu o que realmente significa? Porque o nome do Criador é o mesmo que brilha dentro do nome do Messias. Coincidência? Tradição? Ou um código celestial que revela a unidade entre o Pai e o Filho? Hoje, você vai descobrir um segredo selado desde os tempos antigos. Bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, Tarde, onde desvendamos o que foi ocultado dos olhos. Torá é o livro da lei do Antigo Testamento, Se você busca tá? discernimento, Eu sei que alguns sabem, sede por outros não. verdade, inscreva-se agora e faça parte dessa jornada. Escreva nos comentários. Eu quero conhecer o nome que está acima de todo nome. Prepare-se. E não é porque Jesus o que você Cristo, vai ouvir tá? hoje Mesmo pode que alguns transformar conheçam sua como visão da Jesus fé Cristo, para sempre. eu estou desaprendendo para aprender o Quando verdadeiro. Moshe recebeu a revelação O Pai do leva em Monte conta o Sinai, tempo da nossa ouviu uma ignorância, voz tá? que dizia, Mas a gente não pode negar o nome verdadeiro Mas no também. verso seguinte, Yahu revelou algo ainda mais profundo. Assim dirás aos filhos de Israel: Yahu, o Elohim de teus pais, o Elohim de Abraham, de Itchak e de Yaakov, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Shemot 3:15. Poucos percebem, mas a expressão Yahu não é apenas um título, é uma assinatura eterna. Ela contém a essência do próprio ser, o verbo da existência, o sopro que sustenta toda a criação. Cada letra, Yod, He, Vav, He, expressa um fluxo de vida, do invisível ao visível, E do tá na eterno nossa ao corrente tempo, sanguínea, do tá? espírito à matéria. Eu não vou parar o Mas vídeo que porque ele tá quase com ninguém defeito, nota senão é ele que pode esse não mesmo voltar, nome, tá, irmão? Yahu, Vou falar em reaparece cima dele. centenas de vezes Me perdoe em aí nomes por de isso. profetas e servos. Eliyahu, Ó, meu Elohim é ó lá, Yahu. os nomes Yeshayahu, salvação dos de Yahu. profetas, ó. Tá vendo? Nehem Yahu,
consolação de Yahu. Na minha Em todos Bíblia eles, original o nome judaica do tá isso. Criador é o núcleo, o DNA espiritual. Então Olha, ó, surge uma DNA pergunta. espiritual, Se o nome maravilhoso, do irmão. Pai se manifesta Isso é nos lindo seus demais. servos, como não estaria também presente no próprio Messias? O nome Yahushua, transliterado do hebraico, contém a mesma raiz, Yahu plus Shua, que significa literalmente Yahu salva. Yahu é salvação. Yahu Assim, é o próprio salvação. nome do Messias É. declara sua missão. Ele não veio Se em seu você próprio não tem o nome, sobrenome do mas seu em pai, nome do Pai você que acha o que o Messias enviou. não estaria no nome do Pai? Yahu Hana Aí, ó, 5:43. se está nos profetas, Yahushua carrega e nós o nome vamos de ter o nome do Yahu Pai na não testa, apenas por herança, no final mas dos por tempos. natureza. Essa verdade, porém, foi ocultada por séculos de transliterações, Por quê? Porque o traduções sistema e quer sincretismos. corromper o nosso A DNA tradição grega que contém o nome do Pai, substituiu o som envenenando o Yahu nosso por corpo Iesus. com substâncias Mais tarde, químicas. o Por latim isso que o você transformou tem que tomar em cuidado Iesus, no que até você chegar ao moderno admite Jesus. colocar no seu corpo. Mas em todo esse processo, o sentido original se perdeu. E com ele a revelação mais sublime. O Messias veio revelar o nome do Pai, não ocultá-lo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Yahu Hana 17:6. Essa frase é a chave. O nome que Yahushua manifestou não era Senhor nem Deus, mas o nome sagrado que estava desde o princípio, o mesmo que os escribas decidiram esconder sob o tetragrama. Porque Deus é um Ao entender título isso, algo muda que dentro você de pode nós. Descobrimos que não há ter dois esse nomes título a competindo qualquer no Deus céu, que você quiser mas um criar na único sua nome mente. compartilhado Entendeu? entre o Criador e É o um Messias. título, não é um nome. Porque o Filho é a É como expressão se você visível tivesse um do nome apelido. invisível. A pessoa te chama Essa com apelido, unidade mas seu nome está qual que é? expressa em Mishlei, Mesma coisa, Provérbios Deus é um título, 30:4. não é o nome. O nome é isso aí, ó. Quem subiu ao Yud, céu Re, e Vav, Re, que é desceu? o tetragrama Quem encerrou o vento em transliterado, seus punhos? Yahu, Quem amarrou as águas em uma roupa? ou Yahua. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? O texto não pergunta se há, mas se sabes, indicando que ambos compartilham o mesmo nome, como pai e filho dividindo a mesma glória desde a eternidade. Para compreender por que o nome do Criador e do Messias são um só, precisamos voltar à essência do nome Yahu. No hebraico arcaico, Palel, Yod Paleo representa a mão, hebraico, o E antigo. a revelação. Não no novo. Vavai é o prego Tem dois da hebraicos, união. tá? E novamente Re, a revelação manifesta. Logo, o O nome novo Yahu hebraico tem os pode sons ser compreendido maçoréticos. como a mão revelada através do prego revelado. Uma profecia embutida na própria forma do nome. Ó, esse é o Percebe o hebraico impacto? arcaico. Desde a criação, Sem o som próprio maçorético. nome de Yahu já apontava para o sacrifício do Messias. Som maçorético A mão são os perfurada, pontinhos, o que prego dá som nas revelado, vogais, tá? Que o eles ato de colocam amor do lado que da une o letra. céu e a terra. Por isso o nome Yahushua não é uma simples junção linguística, mas uma revelação viva. Yahu, o Pai, plus Shua, salvação. Ele é literalmente a salvação do próprio Yahu. E por isso, Elohim o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Mas que nome é Desculpa esse, que eu vou falar em acima de cima todo porque não dá nome? pra parar o vídeo, tá? Não seria um nome Senão eu novo, perco ele. mas o nome do Pai manifestado no Filho. Eu vi Agora em eu teu pergunto nome. pra vocês, Yahu de que Hana tribo 5:43. o Messias Pai vem? Santo, guarda-nos Ele era em teu judeu, nome, brasileiro, o nome que me deste. português, Yahu Hana italiano, 17:11. romano, Veja, grego, o Pai deu qual seu língua que próprio ele nome veio? ao Filho. Se ele é Não um da título, tribo de não Judá uma função, e Arrudá, mas sua logo ele fala identidade hebraico. Se espiritual. ele fala hebraico, o Essa nome dele é em é a razão hebraico. pela qual o poder Só está no nome raciocinar. verdadeiro. Milagres, libertações e profecias se manifestam não por fórmulas religiosas, Aí, mas ó. porque há uma conexão entre quem invoca e quem é invocado. E não é Quando só invocar o pronunciamos nome em si, Yahushua, é você não saber o apenas citamos significado o do nome dele. Invocamos a presença do próprio Yahu, Yud, que Re, salva. Vav, Re, ele vai falar aí o A tradição significado. antiga sabia disso. Peraí. Os Kohanim, sacerdotes, abençoavam o povo com o É, nome mas do eles Pai. esconderam Assim dos gentios porão o o meu nome nome verdadeiro. sobre os filhos de Israel, e eu Alguns os deles, né? abençoarei. Bemidbar 6:27. Mas ao longo do tempo, o nome foi ocultado, substituído por títulos genéricos como Adonai e Elohim. O inimigo sabia que, ao esconder o nome, apagaria o selo da identidade. O que Yahushua veio restaurar foi justamente isso.
a manifestação do nome que traz vida eterna. Colocaram o E Senhor esta no tetagrama, é a vida que é, o eterna, certo é Yahweh, que te né? conheçam a ti, Yahweh. o único Elohim verdadeiro, e a Yahushua, o Messias que enviaste. Yahuhana 17:3. O conhecimento aqui não é intelectual, é relacional, é reconhecer o nome. É por isso que o nome do Pai e do Filho são um. Assim Porque como a não são palavra tem duas poder, entidades esse nome tem o separadas, poder. mas a mesma Quando eu essência pronunciei a expressa primeira vez, em aconteceu uma dimensões coisa com o meu diferentes. corpo O que eu invisível não sei expressar em revelado no palavras, visível. irmãos. Quando Yahushua Depois declarou, não, mais eu pra e o frente Pai somos um. ficou normal, né? Yahuhana Mas 10:30. quando eu Ele não estava pronunciei com apenas fé falando de verdadeira, unidade de propósito, o imunar, mas de verdadeira fé, identidade né? divina. Imunar é fé. Essa frase Meu, ecoa uma verdade que mudou algo atravessa dentro de mim. toda a Torá. O nome não é apenas um som, é uma presença. Na mentalidade hebraica, o nome representa a essência, o caráter e a manifestação da pessoa. Exatamente. Por isso, quando Yahu E as colocou letras seu têm nome conexão sobre com os Israel, nomes, tá? Porque Bemidbar cada letra 6:27, tem o significado ele não numérico deu no apenas hebraico. uma designação, Para quem estuda mas sabe, marcou né? um povo com sua própria natureza. Agora imagine o que acontece quando essa mesma essência se manifesta na carne. Em Yahushua, o nome eterno se veste de humanidade. O invisível se torna tangível. O verbo da criação caminha entre os homens. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahu, e o verbo era Yahu. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Yahuhana 1:14. Perceba que o texto não diz que o verbo representava Yahu, mas que era Yahu, o mesmo nome, a mesma substância, a mesma glória. Assim, quando o Filho fala, o Pai A fala. mesma essência Quando o Filho espiritual. age, o Pai age. O nome e a essência são indivisíveis. No mundo espiritual, Porque ele fala, eu e o nome Pai somos é o um, selo não é a de mesma autoridade. pessoa, tá? É por isso É que ele é uma em união Hidjarut, espiritual, mesma Apocalipse essência. 14:1, Igual ele falou, está escrito: vós sois um E comigo olhei, e com o Pai. e eis o Cordeiro em É pé um sobre o corpo monte de Sião, unido, no e mesmo, com ele 144 na mesma mil que essência tinham o seu espiritual, nome entendeu? e o nome de seu Pai Nós somos vários, não escritos somos? em suas Mas somos frontes. cada um membro Note, da parte do corpo o do nome do Messias. Cordeiro e o nome do Somos Pai um com ele, são o mesmo. espiritualmente Não há falando, dois não nomes é gravados, mas um só várias selo. pessoas. É Uma igual ele é única um com o Pai, assinatura espiritual. mas não é a mesma O que o pessoa. texto revela É unidade é uma de fusão espírito. perfeita entre a natureza A do mesma Criador e a do essência. Messias, porque o Filho é o reflexo visível do nome invisível. Essa revelação se confirma também no uso do nome ao longo das Escrituras. Quando analisamos os textos antigos, percebemos que os nomes compostos com Yahu aparecem antes do exílio babilônico, mas são gradualmente substituídos depois, exatamente quando o nome começou a ser suprimido por medo e tradição. O inimigo sabia que apagar o nome era apagar a identidade do povo. Por isso, restaurar o nome é restaurar a conexão original com o Criador. Em Yahushua, essa restauração alcança o ponto máximo. Ele não veio fundar uma nova religião. Veio reconciliar o homem com o nome. Pai, eu lhes dei a conhecer Com a o teu nome, essência, e com a ainda o essência. darei a conhecer, Essência divina. para que o amor com que me tens amado Através da palavra esteja e do neles, nome. e eu neles. Yahuhana 17:26. Aqui Restaurar a está o segredo. essência divina. Conhecer o nome Natureza é ser habitado divina em por nós. ele. Não é apenas saber pronunciar, é carregar a sua presença. Saber o significado Yahushua não apenas falou sobre o do nome, nome. ele foi o nome encarnado. Cada milagre, cada palavra e cada gota de sangue testificaram. Yahu salva, Yahushua. Na tradição judaica antiga, o Shem HaMeforash, o nome inefável, era tão sagrado que poucos ousavam pronunciá-lo. Mas o Messias não veio para restringir o nome, veio para revelá-lo ao mundo. Ele quebrou o véu que separava o E sagrado se vocês do profano, escutarem por aí nas tornando redes o nome sociais, acessível a Iau, todos os que Yahushua, creem. Por isso é ele declarou, Yeshua, é tudo "Ninguém nome vem ao errado, Pai tá? senão por mim." O nome está entre Yahana dois nomes. 14:6. Yahushua E novamente, ou quem me Yahushua, viu, que nem ele viu está o Pai. falando aí. Yahana Yahushua. 14:9. É que Isso uns eles significa usam o que o som nome do Pai massorético, não está outros mais não, né? oculto atrás Aí dá de um essa véu, diferença mas revelado no rosto do nas Filho. vogais, porque o próprio hebraico, ato de invocar eles Yahushua não tem vogais. espiritualmente Então, para dar o som, invocar Yahu, porque para o nome e a som essência sonórico são da um. vogais, Agora, às vezes veja ele a usa som profundidade massorético. disso em termos proféticos. Em Zecariahu, Zacarias 14:9, está escrito: "E Yahu será rei sobre toda a terra,
Naquele dia, um só Yahu e um só será o seu nome. E tanto é que os profetas carregam o nome Yahu. Ele não carrega o nome Yahushua ou Yahshua. O profeta não carrega esses nomes no originais. Logo, o Né? nome de Yahu Como que e o se nome o de profeta Yahushua carrega Yahu, convergem em o um nome só do filho reinado também não vai eterno. ser Mas há algo Yahushua, ainda mais oculto. né? O nome Bora, também está só sendo escrito raciocinar, dentro pô. dos que creem. Ao que vencer, escreverei sobre ele Ó. o nome do meu Elohim e o nome da cidade do meu Hitgalut. Elohim e também o meu novo nome. Apocalipse. Hitgalut Higalut. 3:12. Hitgalut. Yahushua fala de meu Elohim e de meu nome. Com um Apocalipse. só selo que será escrito sobre o vencedor. Isso significa que o nome do Pai, do Filho e dos redimidos se unificam numa só identidade espiritual. É o retorno à origem, à unidade perfeita do Éden, quando o homem carregava em si a imagem e o nome do Criador. Assim, o nome não é apenas uma questão de pronúncia correta, mas de manifestação espiritual. Yahushua é o nome que carrega o DNA de Yahu, e quem o invoca com emuná, fé viva, torna-se participante dessa natureza. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Cada letra do nome é um portal. Yod, a mão que cria, Olha lá, símbolo da origem. significado. Ei, Ó. a revelação divina. Vavi, o prego que une céu e terra. Shin, o fogo que consome e purifica. Ayin, o Prego olho que tudo une vê. céu e terra, Essas através letras unidas formam da obra do Yahushua, Messias na cruz a e da plena pregação revelação do nome de Yahu. do Evangelho. Por isso, ele é chamado de o Alfa e o Ômega. Em hebraico, Aleph, Aleph e Tav. Tav. As letras Aí, ó, que tô contêm o aprendendo, início hein? e o fim. A totalidade Aleph do e nome Tav. eterno. Quando compreendemos isso, tudo muda. Orar em nome de Yahushua deixa de ser uma fórmula religiosa e se torna um ato de realinhamento cósmico. É Conexão como se o som do vibracional nome e restaurasse a frequência vibração original celestial. da É o que criação. eu falo. Porque o nome não é apenas falado. Isso é maravilhoso. Ele ressoa no espírito. Em cada dimensão, celestial, terrena e espiritual, há um eco desse nome. Os malaquim, anjos, o proclamam, os profetas o anunciam, e os remidos o carregam em suas frontes. Yahushua é a manifestação do nome eterno, e quem o reconhece, reconhece o próprio Yahu. Compreender que o nome do Criador e do Messias são um só, não é apenas uma questão de conhecimento linguístico, é uma chave espiritual que muda completamente mesmo o modo porque, como ó, nos relacionamos Jesus com o céu. Cristo, desculpa Porque aí, quando irmãos, reconhecemos que Yahushua vocês é a podem até expressão chamar viva ainda, do mas nome de Yahu, algo desaprender profundo para aprender acontece. de novo, testar A o nome distância verdadeiro. entre o homem Porque e o eterno Jesus se Cristo não desfaz. tem nenhuma Desde conexão com o Bereshit, termo Deus. Gênesis, Tem? o propósito de E o Yahu nome sempre foi habitar entre Yahushua os tem filhos conexão dos com o nome homens. do Pai, Yahu. Mas o pecado rompeu Entendeu? essa Se os ligação, dois e têm o uma nome, conexão que antes era espiritual, pronunciado livremente no Éden, e se vocês, tornou-se nós seres distante, humanos, quase levamos esquecido. o sobrenome dos Os nossos povos pais, antigos por que você tentaram acha que o Messias não ia substituí-lo levar por o nome títulos e do imagens, pai dele? criando um abismo entre Entende? o Criador e É a só criação. raciocinar, irmãos. Mas o plano de Yahu nunca mudou. Ele viria revelar novamente seu nome para restaurar a Jesus comunhão Cristo perdida. não tem nada a ver com o nome Yahushua Yahu, é o cumprimento nem com o nome, vivo tão dessa pouco o promessa. nome Deus. Ele não veio trazer uma título nova Deus, religião, né? mas restaurar o nome e a presença do Pai no coração dos homens. Jesus foi inventado Por isso por ele Grécia e Roma, Pai, eu lhes né? fiz E as pessoas conhecer se o teu escandalizam quando eu nome, falo e ainda isso. o farei conhecer. Yahuhana 17:26. Observe. Assim Ele como não o disse, sistema nos "Fiz manipulou a conhecer nossa teus mente, mandamentos, com tu engano, poder, parecendo verdade, nem tu glória, eles fizeram mas teu com o nome também nas Porque o nome traduções contém tudo isso. das escrituras. A glória, Mudaram, o né? poder e a santidade do próprio Yahu. Conhecer o nome é conhecer o próprio coração do Criador. Essa é a razão pela qual Yahushua não aceitava ser glorificado por títulos humanos. Os fariseus o chamavam de Rabi, as multidões de Senhor. Que é Mas ele mestre, dizia, Rabi é mestre. eu vim em nome Senhor de meu é Pai, Adonai. e não me recebeis. Mas isso Yahuana foi colocado, 5:43. esse título Senhor no A humanidade tetragrama, queria um seria para Messias ser Yahweh, conforme suas né? tradições. Transliterado Mas Yud, Yahushua Re, Vav, veio Re, em para nome do Yahweh. Pai, O verdadeiro trazendo uma nome. revelação que desafiava tudo o que era Yahweh. conhecido. E por isso foi rejeitado. Não pelo que fazia, mas Até pelo o nome que espírito carregava. do poder do Pai, perseguição Arua do nome não é Hakodesh, algo Arua novo. Desde os Hakodesh. tempos antigos, o inimigo tenta apagar Quer a dizer o pronúncia espírito verdadeira, do separado, substituir o as espírito letras sagradas da pessoa e que é criar purificada confusão. por
Yahu Em cada ou era, o Yahushua. nome foi disfarçado, Entendeu? silenciado ou profanado, porque o adversário sabe que no nome está o poder, Está o poder. e a autoridade. Oh, glória. É por isso que as nações podem falar sobre Aleluia. fé, amor e até sobre o Messias, Aleluia. mas tremem diante do nome Yahu, porque ele carrega em si a presença do Altíssimo. O profeta Zacarias, viu o tempo em que esse nome seria restaurado. Naquele dia, Olha, Yahu chegou será esse tempo. e um será o Aleluia, irmãos. seu nome. Maravilha. 14, 9. Percebe a Alegrei-vos. profundidade? Regozijei-vos. Toda a terra reconhecerá que há um único nome, e esse nome será proclamado dos montes até os mares. O mesmo nome que estava no Pai, que se manifestou no Filho, será gravado na mente e no coração dos remanescentes. Yahushua Dos é redimidos. a revelação máxima desse mistério. Ele é o Aleph e Tav, Apocalipse 1:8, o início e o fim do nome divino. Em hebraico, Aleph representa a força de Yahu, Tav simboliza o selo, o cumprimento. O Messias é o selo do nome, o ponto onde o invisível se torna tangível. Quando pronunciamos o nome Yahushua, não apenas lembramos um personagem histórico, mas declaramos que Yahu se tornou nossa salvação. Esse é o sentido de Matit Yahu, Glória ao Mateus Criador e 1:21. o Pai e o Filho. E dará à luz um filho. Yud E Re chamarás Vav o seu Re. nome Yahushua, Eu falo com porque ele salvará o emoção, seu povo com dos seus determinação, pecados. com prazer. Note, Esse nome não acima diz de que todo um nome. Deus salvará, Yahu. mas que o próprio Yahu, Yahushua. por meio de sua manifestação no Filho, traria salvação. Por isso o anjo, Aleluia. Malach, anunciou o nome com precisão, para que a profecia se cumprisse literalmente. A Torá revela que o nome é um memorial para todas as gerações. Shemot 3:15. Mas o Messias revela que esse memorial agora está vivo, habitando dentro de nós. Eis que o reino de Elohim está dentro de vós. Lucas 17:21. Quando o nome é restaurado no coração, o reino é restaurado na terra. É por isso que os 144 mil em Hit Galut, Apocalipse. 14:1, tem o nome escrito em suas frontes, Itgalut. porque se tornaram portadores da essência divina. Olha, tá o nome Eles escrito não na apenas testa. conhecem o nome, são selados. É o por selo. ele. Olha, eu ia Esse falar é o agora. destino dos Selo que do buscam a Criador, verdade, maravilhoso. sem medo da tradição. O nome é o selo dos que pertencem a Yahu, e o selo é o nome manifestado em Yahushua. Por isso Shaul Paulo declara: em nenhum outro há Shaul, salvação, porque Al-Sharia. debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Maassei 4:12. Esse versículo não é uma metáfora, é uma afirmação espiritual. O nome que salva é Yahushua, porque ele carrega dentro de si o próprio nome de Yahu. Quando invocamos esse nome com emuná, fé verdadeira, não estamos clamando a dois, mas a um só. Imoná, A eu unidade do estou nome pronunciando revela os o nomes coração aqui da em Torá, hebraico para a vocês restauração aprenderem. da harmonia entre céu e terra. Cada vez que alguém Techuvá pronuncia significa arrependimento, Yahushua viu? com pureza e entendimento, Emuná, fé, a vibração ele do falou nome aí. de Yahu ecoa novamente sobre a Fazer criação. techuvá, É como se a fazer língua humana se obra digna de reconectasse ao som arrependimento. original que sustentou os céus e a terra no princípio. E aqui está o ponto mais extraordinário. Essa revelação não é apenas para estudiosos, mas Não. para os filhos e filhas que É. desejam voltar à origem. O Os nome convertidos é um de convite coração, para o retorno espírito e à verdade. presença. É o selo do Os amor que o Pai nascidos deixou novamente. para que pudéssemos encontrá-lo, mesmo nas trevas da apostasia. Por isso, o verdadeiro avivamento não será marcado por templos luxuosos ou grandes movimentos, mas pelo despertar do nome de Yahu no coração do povo. O dia em que as nações clamarem novamente o nome do Pai e do Filho como um só, será o dia em que a terra conhecerá a plenitude da glória. O nome é um chamado, e quem o ouve não pode permanecer o mesmo, porque invocar Yahushua é permitir que o próprio Yahu habite em nós. É o cumprimento da promessa de Yahuhana 17:21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E quando essa unidade se cumprir, o nome será restaurado na terra. O som de Yahu voltará a ecoar Como sobre ele as vai nações, restaurar todas e os as povos coisas verão que não há no outro final Elohim além dos dele, tempos, e nem julgará outro nome todas as além coisas. de Yahushua. Se esta revelação tocou o seu espírito, compartilhe este vídeo
para que mais pessoas conheçam o nome que foi escondido por séculos. Assista também aos vídeos recomendados na tela final. Eles aprofundam mistérios sobre o nome e a restauração do reino. E deixe nos comentários: eu quero ser selado com o nome de Yahu e Yahushua. Se este conteúdo edificou sua vida, considere apoiar este ministério através do recurso Valeu Demais. Então, irmãos e irmãs, vou dar o meu adendo aqui agora, né? Ainda tem tempinho, né? O vídeo não tá tão longo assim. Vamos lá. Lá, o Messias falou lá no tempo dos apóstolos, né? Que ele estava ali fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando os enfermos, multiplicando pães para alimentar o povo. Mas como ele começou a ensinar as parábolas, começou a falar de arrependimento, de pecados, começou a falar do final dos tempos, todo mundo... Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que os verdadeiros adoradores do Pai e do Filho em espírito e verdade, ele tem interesse pelas coisas do Pai e do Filho, entendeu? Então, mesmo que a pessoa não entenda, ou o Pai, a pessoa orando, buscando por entendimento, o Pai vai ver o esforço da pessoa buscar por conhecimento, ter sede de verdade, e ele vai revelar. Se a pessoa não entender, ele vai usar pessoas com mais conhecimento para trazer o conhecimento para aquela pessoa. Mas aí precisa interesse da parte dela. Se ela não se interessar, ela já está demonstrando que ela não tem comunhão com o pai e com o filho. Que ela não quer saber das verdades. Então, né, isso é mais um teste que lá na carta de João fala para conhecer os verdadeiros filhos de Elohim, né? Entendeu? E lembrando que aqui absolutamente eu não estou falando, quem fala o nome Jesus Cristo vai se perder. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que desaprender para aprender o verdadeiro nome que tem poder. Porque o nome genérico, ele não tem o poder que o nome verdadeiro tem, né? Porque ele não é o verdadeiro, né? Só que às vezes, quando as pessoas expulsam demônio, muitos me perguntam, por que então o demônio só expulso em nome de Jesus? Eles não foram expulsos por causa do nome, ele foi expulso por mediante a sua fé na pessoa do Messias. Mesmo você falando Jesus, você lembrava daquele que se deu na cruz pelos seus pecados. Então o Pai, ele entendia que pela manipulação do sistema, dos homens fraudulentos, que ia tocar o nome, ele entende que a nossa mentalidade levou a acreditar nesse nome. Então ele compreende que quando a gente chamava Jesus, eu também chamei muito lá atrás, e às vezes quando eu escapo e chamo, né? Porque é o que eu tô falando, ao longo dos anos, nossa mentalidade foi treinada para falar esse nome, que não é o verdadeiro. Não é de uma hora para outra que a gente vai começar a pronunciar o nome verdadeiro. Mas se você se capacitar toda vez que ler a escritura, tocar o nome, e eu aconselho, quem tiver condições, eu sei que muitos não têm, tá? No aplicativos aí, de comprar a Bíblia originais, ou eu recomendo essa aqui, ó. Você pode comprar ela completa com o Novo e Antigo. Essa aqui é do Novo Testamento, eu vou comprar uma com o Antigo, né? Que o Antigo eu comprei outra Bíblia, que eu tenho ali, eu tenho uma Bíblia católica, uma protestante, tenho uma Bíblia hebraica e tenho essa Bíblia judaica aqui. Vou comprar, vou me alimentar. Todo mês eu compro um tipo de Bíblia, né? Por quê? Porque eu busco as traduções para não ser manipulado pelas traduções errôneas, né? Não que a Bíblia, na nossa tradução, foi distorcida, como todo, não foi. Mas sim, eu sei que ela foi trocada alguns nomes, algumas palavras e alguns nomes que estão lá, com a intenção, às vezes por descuido e às vezes com má intenção mesmo, né? Mas quem fez de má intenção vai dar conta do Criador, porque no livro de Apocalipse ele fala, quem tirar uma palavra, uma letra, uma sílaba ou acrescentar nesse livro, receberá as pragas descritas nesse livro. Então, né? Então, tudo será julgado. Então, como que eu posso dizer para vocês? O nome sim é importante e verdadeiro, tá? Mas não que eu esteja falando quem fala Jesus Cristo. Só que assim, se você falar Jesus Cristo, mas não negar o nome verdadeiro, beleza, o Pai entende. Aí depois você vai treinando com o tempo o nome verdadeiro.
Agora, se você falar assim, negar o nome verdadeiro, porque eu perguntei agora para vocês, o Messias veio de qual tribo? De qual linhagem? De qual nação? Não foi da tribo de Judá? Não é descendente de Davi? Então, se ele é descendente de Davi, Davi era o quê? Era do povo de Judá, logo judeu. E os judeus falam que língua? Hebraico. Então, logo o nome do Messias é nome hebraico. Então, não é nome grego, não é nome romano, não é porque o grego inventou o nome Iesu. Como não existia a letra J, lá na antiguidade, quando passou a existir a letra J, aí de Iesu passou para Iesu. Aí depois existiu a letra J, passou para Jesus, né? Que é um nome grego e romano junto. Cristo vem de Christian, de Christoph, de Grécia. Jesus, juntado com o Êxodo, dá um nome romano, que o romano colocou, né? Então, você entende a manipulação. Quem entende de história bíblicas, né? Não só da Bíblia em si, do livro, mas das histórias que não estão na Bíblia, mas tem a história do tempo da igreja primitiva, tá entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? E por muito tempo, até teve um irmão que comentou no meu vídeo quando eu comecei a ensinar a palavra, né? Ele falou assim, irmão, mas ele falou com respeito, com educação, esse não é o nome do Salvador. Aí eu relutei com ele, falei, não, que não importa o nome, o que importa é o coração, e falei com esse irmão assim, né? Mas não, com todo respeito também. Só que depois, alguma coisa no meu coração falou, vou pesquisar. Aí eu fui pesquisar, fui estudar a fundo, e vi que o errado estava eu, que o irmão que falou isso, ele estava certo. Aí eu fui me aperfeiçoando, tentando estudar, e é lógico que eu ainda tenho muito que aprender, eu não sei falar hebraico, eu não sei muitas coisas, eu estou aprendendo, né? Mas o suficiente que eu precisava para despertar para o nome verdadeiro, eu consegui. As mensagens que eu trouxe de ensinamento desde que eu montei o meu canal, estão tudo de acordo com as escrituras originais. Então, não é os ensinos que está errado que eu trouxe, os ensinos estão tudo certo, tá? É só trocar o nome, por nome de Jesus, por o nome de Yahushua. Entendeu? Porque é o nome verdadeiro. Então, quando eu despertei e acordei para pronúncia do nome verdadeiro, eu vi que tudo faz sentido. Entendeu? E porque o sistema luta tanto para corromper o nosso DNA, para modificar o nome do Criador, é tudo para você perder a intimidade, a frequência, aquela sensibilidade com o Pai, aquela intimidade, sabe? Aquela frequência sobrenatural que vem. É lógico que pelo nome Jesus pode até vir, não pelo nome em si, mas pela fé, que quando vocês pronunciam o nome, que nem eu falei da expulsão de demônio, o demônio sai não é exatamente pelo nome, mas ele sai pela fé na pessoa do Messias. Porque mesmo você pronunciando um nome genérico, mas você vai lembrar daquele que se deu na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Então é a sua fé naquela pessoa que faz os demônios sair. Não é o nome Jesus Cristo, entendeu? Apesar de muito achar que é o nome. Agora, se você fala no nome de Yahushua, aí sim, aí já a coisa já muda de figura. Já é o nome que emana muito poder, muita frequência, muitas vibrações espirituais, celestiais, elevadíssima. Entendeu? Porque a palavra que você pronuncia tem poder. E se você pronuncia a palavra pelo nome, isso é extraordinário, né? E por isso que esconde certos tipos de conhecimento do povo. Por isso que o sistema modificou as palavras, as letras, os nomes nas escrituras, na tradução, para levar um engano para as pessoas não ter aquela, como que eu falo? Aquela essência verdadeira lá dos tempos que era para ser, do jeito que era para ser, entendeu? Então é isso o entendimento que eu venho trazer aqui, tá? E eu entendo também pessoas que ainda não estão acostumadas com esse nome, tá? Não fique com pesar no coração, eu falo Jesus, eu vou me perder. Lógico que se você persistir, né? E não por falar Jesus Cristo, mas se você negar o nome verdadeiro, aí sim, ocorre em outras... Aí eu já não garanto se a pessoa vai ser salva, né? Porque ela está negando o nome que diz que é o único nome que qual devemos ser salvos, né? Aí eu já não sei, não posso falar que a pessoa vai se perder, nem que vai se salvar. Mas, se a pessoa falar Jesus Cristo, mas começar também a treinar o nome Yahoo,
Yahushua, né? Ou Messias, o pai compreende o tempo da ignorância, né? E só que a pessoa, se fica insistindo no nome de Jesus Cristo, ela pode até ser salva pela fé dela, mas ela vai perder muito galardão nos céus, né? Porque ela não pode rejeitar o nome. O nome verdadeiro, ele tem significado, entendeu? Agora, o nome Jesus Cristo não tem o mesmo significado que o nome original, entendeu? Tá? E espero que vocês não fiquem bravo comigo com esse entendimento, não se escandalize. Eu tô querendo, tudo que eu tenho de conhecimento que o Pai me revela, eu compartilho com vocês por amor às pessoas, por amor às almas, tá? Mas ninguém é obrigado a concordar, cada um. Eu sei que nem todos vão concordar e nem todos também vai ter a fé verdadeira e nem vai ser salvo, né? E isso não compete a mim dizer quem vai ser salvo, quem não vai, né? Isso aí pertence ao Criador, tá? Meu papel é transmitir aquilo que o Criador põe no meu coração, me dá de revelações e de entendimento para abrir os olhos espirituais e dar o verdadeiro conhecimento da palavra, sem mácula, sem rúgula, sem enganação, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like se gostou, para o algoritmo reconhecer e compartilhar o conhecimento e o canal pegar engajamento. Compartilhe o vídeo, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos, se reinscreva quem o YouTube desinscreveu, tá bom? Amo todos vocês no Messias, de todo o meu amor e coração, tá? Até o próximo vídeo, fui!